quero saudar a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Pedir que tomem os vossos assentos, por gentileza. Eu quero começar louvando a Deus esta noite pela oportunidade de rever os irmãos, agradecer ao Senhor pela vida do pastor presidente desse ministério, pastor Osmar Lucena, que não está conosco hoje, está viajando. Deixo aqui um abraço a ele, a sua família. Louvar a Deus pela vida do meu amigo, primeiro vice-presidente, pastor Paulo, a querida irmã Esther, sua família, pessoas que nós amamos muito e por quem temos um grande respeito. Quero louvar a Deus também, obrigado, pela vida do pastor Júnior. Deus abençoe, pastor, pela recepção. E o pastor local, o pastor Samuel. É muito bom estar com todos os irmãos. E de modo aqui destacado também, eu quero fazer menção ao meu amigo, pastor Tiago Paz. Deus abençoe, grande pregador, cantor, um companheiro de ministério, junto com toda a sua casa. Trago um abraço lá da nossa igreja, Assembleia de Deus, Ministério do Belém, ali em Barueri. Sintam-se abraçados em nome do Senhor Jesus. Também do nosso pastor setorial ali, pastor Davi Fonseca, para toda esta igreja. Queridos irmãos, eu quero ler com os irmãos, por gentileza, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 13. Eu quero ler o versículo 1, o versículo 2 e o versículo de número 3. Atos dos Apóstolos 13, 1, 2 e 3. Enquanto os irmãos abrem, Deus me deu a oportunidade de lançar, irmãos, alguns livros, e eu queria divulgá-los aqui para os irmãos. Eu tenho esse livro aqui, que é um livro que eu já tenho há bastante tempo, que se chama O Novo Divórcio, uma palavra bíblica, jurídica e teológica sobre casamento, divórcio e segundas núpcias. Nesse livro eu falo sobre os fundamentos do casamento. Eu falo sobre as 4 situações na Bíblia que Deus suporta o divórcio. O divórcio não é o ideal de Deus, porque o casamento tem um princípio, que é o princípio da indissolubilidade, mas Deus, ele suporta o divórcio em 4 situações, pelo menos estão estas descritas na Bíblia. E eu trago aqui a questão da digamia, e que é a questão das segundas núpcias. Esse livro é mais antigo, mas eu tenho ele aí. Eu lancei no ano passado esse daqui, que é uma série, e esse é o volume 1, se chama Palavras do Evangelho que Traz Esperança. Palavras do Evangelho que Traz Esperança. O Evangelho traz esperança. E eu tenho aqui o volume 1, e agora, no comecinho de agosto, saiu o volume de número 2. E esses livros, eles são livros de mensagens, e eles têm uma finalidade, que é ajudar os irmãos a fazer o devocional, e também como eu organizo aqui em forma de sermão, aquele que gostaria de repente, ter uma inspiração e uma iluminação para pregar, aqui tem um bom material também, tá bom? Esses livros vão estar expostos aos irmãos ali no final, em nome do Senhor Jesus. Feliz de ter a Mônica, minha esposa, aqui. Meus filhos não puderam estar, porque hoje o nosso coral e orquestra ali de Barueri, o coral e orquestra estão lá na Assembleia de Deus, em Sorocaba. Meus filhos precisaram estar lá também. Vamos lá, Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículos 1, 2 e 3. E na igreja que estava em Antioquia havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio Cirineu e Manaém, que fora criado com Herodes o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e pondo sobre eles as mãos, a igreja os despediu. Amém e amém. Queridos irmãos, eu quero hoje pregar aqui, no tempo que me foi concedido, subordinado ao tema Marcas de um Cristianismo Saudável. E eu quero usar como base as características da igreja
de Antioquia. Mas antes de falar sobre estas marcas de modo específico, eu gostaria de fazer uma introdução, utilizando aqui a contextualização do livro de Atos dos Apóstolos. Os irmãos sabem muito bem que o livro de Atos dos Apóstolos, ele recebe esse nome porque tem a ver com ações do Espírito Santo através dos apóstolos. E o livro de Atos, ele traz o início da história da igreja, traz mais ou menos cerca de 70 anos de história da igreja, compreendendo a igreja primitiva, chamada também de igreja apostólica, chamada também de igreja inicial, ou igreja original. Muito bem, agora Atos dos Apóstolos é um livro que foi escrito por Lucas. Lucas escreveu o Evangelho de Lucas e escreveu também o livro de Atos dos Apóstolos. E nós podemos dizer que Lucas escreveu Atos, em primeiro lugar, porque a partir de Atos 16, o autor do livro, ele usa a primeira pessoa no plural para referir-se ao narrador do livro. Então, ele usa a expressão nós, e essa expressão nós aparece de Atos 16 até Atos 28. E o que essa expressão nos indica? Que o autor, ou seja, o narrador, aquele que lavrou o livro, ele também faz parte das histórias que se passam no livro, porque ele se inclui na expressão nós no livro. E é interessante que é exatamente em Atos 16, durante uma missão do apóstolo São Paulo, que Lucas se converte e passa então a integrar a comissão de Paulo, que vai andar fazendo missões pelo mundo do primeiro século. Agora, nós podemos admitir que Lucas é o autor do livro de Atos em segundo lugar, porque se nós lermos o final do Evangelho de Lucas, lá no capítulo 24, versículo 50 até o 53, e pularmos imediatamente para Atos 1:1, nós vamos encontrar ali praticamente um Ctrl+C, Ctrl+V, um copia e cola, porque o livro de Lucas termina e a narrativa de Atos inicia, de modo muito harmonioso, mantendo o estilo literário utilizado pelo escritor. Então dá para nós definirmos que Lucas e Atos foram escritos pelo mesmo autor. E em terceiro lugar, nós podemos definir que Lucas é o autor de Atos porque a partir do segundo século da era cristã, surgiu uma equipe de líderes cristãos que não se chamavam mais de apóstolos, porque apóstolos diziam respeito, esse nome, essa insígnia, diziam respeito apenas aos cristãos líderes do primeiro século, da igreja primitiva, da igreja de Atos, da igreja inaugural. Esta segunda geração de líderes ficou conhecida como os pais da igreja, que são os líderes da igreja do segundo século em diante. E os pais da igreja, eles vão sempre admitindo em suas cartas, em seus escritos, que Lucas é o autor de Atos. E tem um pai da igreja chamado Jerônimo, que fez uma tradução do Antigo Testamento em hebraico e do Novo Testamento em grego para o latim. Essa tradução ficou muito usada, sendo muito usada pela igreja mais velha, a Igreja Católica Apostólica Romana, e essa tradução foi chamada de Vulgata Latina, de São Jerônimo. E o São Jerônimo, lá no quarto século, mais ou menos ali, 390 até 419, o que ele fez? Ele fez uma introdução aos livros da Bíblia, e quando foi na introdução de Atos, ele colocou, já naquele tempo, que o autor de Atos era Lucas, o médico amado e companheiro de Paulo.
Atos dos Apóstolos, irmãos, foi escrito mais ou menos entre o ano 60 e o ano 68, ou o ano 60 e o ano 64. E por que nós podemos admitir isso? Porque como é que termina o livro de Atos dos Apóstolos? Ele termina colocando o apóstolo São Paulo lá na cidade de Roma. Paulo, ele recebeu de Deus por 3 ou 4 vezes uma promessa, a promessa de que ele pregaria em Roma. E aí então Deus foi criando situações para que essa promessa se cumprisse. Paulo foi preso em Jerusalém, condenado, foi para Cesareia de Filipe. Lá em Cesareia ele foi condenado, ia morrer, mas ele era cidadão romano, apelou a César, e César só se encontrava lá em Roma. Então ele foi transferido, preso para Roma. E finalmente, no meio do caminho, ele sofreu um naufrágio. Mais ou menos 276 pessoas estavam no navio junto com ele. E aí, quando houve o início do naufrágio, todo mundo achando que ia morrer, Paulo se levantou no convés da embarcação e ele disse para todos os tripulantes: olha, assim diz o Senhor, Deus me apareceu essa noite através de um anjo e Deus falou comigo: Paulo, diga para todo mundo que o barco vai se perder, também os produtos, mas todos vão chegar são e salvo a Malta e vão chegar em Roma. E você, Paulo, vai pregar em Roma e eu estou te levando para Roma. Eu quero deixar essa mensagem de Deus para você. Quando Deus te fizer uma promessa, você leva a sério, porque Deus é obstinado em cumprir as suas promessas. Não importa se você vai livre ou se você vai preso, mas a promessa de Deus, a palavra liberada, sempre se concretizará e se materializará. Quem recebe, levante a mão em nome de Jesus. Ô glória, ô glória! Quando Deus promete, Deus cumpre. E já que eu estou falando de promessa, então eu quero rememorar aos irmãos que no dia 26 de março do ano passado, eu, congregando em Barueri, nós sofremos uma perda muito grande lá, que foi a perda do pastor Paulo Lucas Sacramento. No dia 27, nós sepultamos o pastor, e no dia 28 de março do ano passado, eu estive aqui nessa igreja pregando a convite do pastor Zé Alves numa convenção. E o pastor Oségio Paula esteve aqui e foi interessante que no final ele queria que eu interpretasse o hino dele. Eu nem entendi direito o que ele estava querendo, mas deu certo no final, deu tudo certo, né? Os cantores nos colocam em situações difíceis, eles acham que a gente, pregador, tem a mesma capacidade intelectual que eles, né? A gente não tem. E aí então nós foi uma bênção tal. Quando ele terminou, eu estava muito triste, é claro. Quando ele terminou de cantar, os pastores estavam terminando aqui a parte administrativa, o pastor Oségio Paulo estava sentado aqui, eu ali. Aí ele chegou para mim e disse assim: meu filho, assim diz o Senhor para você. Você acha que porque o seu pastor morreu, o seu ministério acabou? Eu quero dizer para você que hoje Deus vai te dar um sinal que Ele vai fazer coisa nova no seu ministério. Aí eu disse amém, tal. Só que eu não falei um amém, irmãos, meio assim, mais para ele ficar quietinho, sabe? Porque tem hora que a gente fala amém para o profeta parar de constranger a gente, né? Porque o profeta, ele é incisivo. E aí então eu disse amém, 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 tal. Mas eu olhei no relógio, era mais de 10 horas. Eu disse, hoje não vai acontecer nada. Terminou, a gente tirou foto, não sei o quê, nós subimos. Quando nós estamos lá em cima comendo, o pastor Zé Alves disse assim: Henrique, vai ter um evento em agosto lá em Portugal e você vai ser um dos pregadores. Aí o meu cunhado estava próximo e disse assim: e pastor, fica tranquilo que eu garanto a passagem dele. E aí quando eu cheguei lá para comer, eles disseram: em agosto você vai para Portugal pregar lá. Aí eu disse: é mesmo? É mesmo. Eu tirei o passaporte, nós adquirimos a passagem e nós estivemos lá, inclusive conhecendo a igreja dos irmãos, a igreja de Covilhã, pregando lá num dos dias, e foi uma maravilha, glória a Deus. Aí quando foi, isso aí foi em agosto, quando foi em outubro, Deus me abriu a porta e eu fui pregar na Espanha. E agora dia 5 eu estou indo para Portugal e Espanha de novo. Quando Deus falar com você, você leva a sério, porque não importa como vai acontecer, se a promessa de Deus, de algum modo, de alguma forma, de algum jeito,
Ele vai realizar para a glória, honra em nome do Senhor. Se você puder, de modo muito gentil, sei que os irmãos são muito educados, pega na mão desse bonito irmão aí, olha no olho dele. Diz que tem 3 classes de pessoas que não olham uma no olho da outra: os falsos, que devem, e os que vão pedir dinheiro emprestado. Você não é falso, você não deve, você não vai pedir dinheiro emprestado. Então olha no olho desse irmão aí, diga para ele, aleluia, confia no Deus da promessa. Confia no Deus da promessa. Obreiros, confiem no Deus da promessa. Ministros, confiem no Deus da promessa. Quando Ele fala, Ele cumpre para a glória do seu nome. Confia no Deus da promessa. Paulo, importa que você vá a Roma. Como eu vou? Não interessa, meu amigo, você vai. E você vai pregar lá em Roma. Oh glória, oh glória, oh glória, oh glória, oh glória. Aleluia, 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 glória a Deus. Paulo então vai para Roma. E quando ele chega em Roma, aliás, quando ele está indo, ele escreve aos irmãos de Roma e diz assim: irmãos, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eu estou chegando em Roma e eu queria muito que vocês me oportunizassem que eu pudesse chegar até a Espanha, porque Deus tem falado comigo que eu devo evangelizar até a Espanha. E aí então, quando Paulo chega em Roma, o livro de Atos se encerra, mas a história nos conta que Paulo segue até a Espanha. Lá na Espanha ele principia a pregação do Evangelho. E ano passado eu estive lá na Espanha por mais ou menos uns 10, 15 dias, e eu vi sim uma Europa pós-cristã. Isso é verdade, mas isso não significa que a presença cristã não esteja ali. Você encontra igrejas, você encontra a Bíblia. Daí o pastor da Assembleia de Deus, Ministério do Belém, pastor Ronaldo, disse para mim: Henrique, o senhor vai pregar domingo de manhã lá na igreja. Eu falei: tá certo. E aí quando eu cheguei lá, nós fomos para uma área, e a área é de uma zona industrial, tem muitas indústrias, a região industrial de Madrid, muitas indústrias. E aí nós entramos no meio de uma indústria, outra tal, fomos entrando ali com o carro, daqui a pouco paramos no meio de um galpão, aí tinha uma porta enorme assim, eu olhando, dizendo: meu Deus, eu acho que não tem igreja aqui, coisa nenhuma. Daí de repente ele abriu a porta, para a direita você descia para a empresa, para a esquerda tinha uma outra portinha, nós descemos uma escada e cheguei assim num espaço do lado direito, do lado esquerdo, cheio de salas, os irmãos aprendendo a palavra de Deus, estudando na escola dominical. Quando eu fui lá para o final do corredor, lá abriu um clarão, era o vagão, porque antigamente tinha um galpão lá dentro, onde eles fabricavam as coisas. A fábrica saiu e a igreja se instalou lá. Quem olha assim diz: a igreja não está aí, mas por trás de toda aquela ferragem, de todo aquele concreto, a igreja e o poder do Evangelho continuam vivos, vivos e vivos, vivos, vivos e vivos. Quando Deus falar, quando Deus disser, Ele vela e Ele cumpre sobre a sua palavra para cumprir. O apóstolo São Paulo, escrevendo aos irmãos de Filipos e escrevendo aos irmãos de Éfeso, ele vai falar uma coisa interessante. Ele diz: irmãos, é interessante que enquanto eu estive em cadeias, Deus me permitiu gerar filhos espirituais, mesmo eu estando em cadeias. E aí Paulo vai falar de 2 situações. A primeira situação é dessa da Espanha, que ele estava preso, mas ele vai para a Espanha. A segunda situação é que enquanto ele esteve em Roma, ele esteve em prisão domiciliar. E na prisão domiciliar, ele tinha um guarda que ficava próximo dele. E aquele guarda tinha uma jornada, e de tempos em tempos, aquela jornada era trocada e a guarda era trocada. Mas aí Paulo diz assim: até os guardas que estão comigo e que trocam as jornadas não saem de perto de mim sem ouvir o Evangelho. E eles levam o Evangelho para suas famílias, mesmo em cadeias. Deus tem me feito frutificar. Eu quero deixar essa mensagem para você. Levante a sua mão, por gentileza. Talvez você esteja no claustro, talvez você esteja limitado, talvez você esteja em algemas, talvez você esteja circunstanciado em uma situação que você diz assim: eu estou preso. Assim diz o Senhor: se prepare, porque na sua prisão você vai frutificar. Na sua prisão eu vou fazer você frutificar.
Quem recebe esta palavra? Quem recebe esta palavra? Esta palavra, quem recebe esta palavra? Uracandoremana shurabacandaramai. Erecandaramashurabai. Deus nos faz frutificar nas prisões. Às vezes os nossos inimigos nos colocam em situações tão difíceis, inesperadas, situações complexas, e diz assim: vai morrer aí. Vai morrer nada. Nós temos um Deus nos céus que olha para nós, que cuida de nós, Uracandaramai, e que nos faz prosperar nas prisões. Fala isso para o seu irmão. Aleluias. As prisões não te conterão. Diga: as prisões não te conterão, porque Deus vai fazer você frutificar na cadeia. Deus vai fazer você frutificar nas prisões. Deus nos faz frutificar mesmo em situações difíceis. Eu trabalhava aqui na Barra Funda, perto do Senai, numa travessa da Tajipuru, aqui na Barra Funda, numa fábrica chamada Folharte. Eu ganhava R$119. Isso era mais ou menos o ano de 2001. E eu estava noivo da Mônica, querendo casar. Mas como é que casa ganhando R$119? Não dá para casar, não é verdade? E aí, de repente, um dia a gente foi numa vigília, e quando eu estou lá na vigília, levantou-se um profeta lá, que ele era ridicularizado pelos irmãos, mas eu sempre tive muito temor de Deus e respeito aos homens de Deus. O profeta, a Bíblia fala, irmãos, que o homem espiritual, ele discerne a todos, e de ninguém ele é discernido. O homem espiritual, ele é meio excêntrico mesmo, ele é meio diferente. Ao invés de você falar mal, ora por ele, porque a hora que ele levantar a mão e liberar uma palavra sobre a tua vida, as coisas mudam. As coisas mudam e as coisas mudam. O profeta de Deus tem uma excentricidade. Ele tem uma subjetividade, ele tem uma personalidade, às vezes distinta mesmo. Mas é homem de Deus. Quando ele libera a palavra, você pode acreditar. E aí ele cantava todos os hinos da harpa com 3 notas só. Os irmãos aqui da orquestra iam ficar admirados, porque ele tocava todos os hinos da harpa. Aí quando foi no meio da vigília, ele levanta e diz assim: meu filho, você está preocupado, você vai casar e está preocupado, né? Assim diz o Senhor para você e para ela: eu vou preparar todas as coisas. Aí olhou para ela e disse assim: você acha que você vai sair da casa dos seus pais e você não sabe onde você vai morar? Eu vou preparar um apartamento para você, e se você quiser, você vai morar lá por quanto tempo você quiser, e você não vai pagar nada. Aí a gente ouviu aquela palavra tal, né? Falou: tá bom. Daí eu fui trabalhar, cheguei lá no trabalho, tinha uma pessoa lá no trabalho que, oh meu Deus do céu, colocava-me em cada cadeia, que não era brincadeira não. E aí um dia ela resolveu me humilhar, me colocando na hora do meu almoço para atender o telefone. Aí eu dizia: não, mas eu tenho minha hora do almoço, é a hora que eu tenho que dormir, tenho que descansar, se eu quiser resolver. Ela falou: não, você tem que atender o telefone da empresa. Aí eu: meu Deus do céu. Aí eu estou lá com uma comida, né, almoçando, e o telefone tocando e eu atendendo e tal. Daí, de repente, num dos dias lá, eu fiquei invocado com ela. Ela falou: você vai atender sim. Aí eu falei: tá certo. Aí eu estou atendendo o telefone. Não, eu estou comendo, o telefone começa a tocar. Eu falei: não vou atender não. De repente o Espírito falou no meu coração: atende. Atende, porque nessa cadeia eu vou prover alguma coisa para você. Aí eu disse assim: bom, tá certo. Aí peguei o telefone: alô? Aí ela disse assim, a pessoa do outro lado disse assim, era uma mulher: meu nome é fulana de tal, eu sou uma psicóloga headhunter, eu estou procurando um profissional que trabalha com máquinas que vocês trabalham aí nessa empresa, para gerenciar uma fábrica em Natal, no Rio Grande do Norte. Lá eles vão pagar R$2.000, vão dar casa, carro, telefone, um monte de coisa. E eu quero saber se você não tem aí um gerente da empresa, para você me passar o telefone, para eu ligar para ele. Aí eu trabalhava na produção, estava atendendo o telefone, porque eu estava na minha cadeia. Aí eu disse assim: não, eu quero. Aí ela falou: mas você não é o atendente aí do telefone? Eu falei: não, isso aqui é só uma prisão que me colocaram aqui, mas Deus está me dando a minha carta de alforria agora. Ô glória, ô glória! Aí ela disse para mim: vai lá no Belenzinho. Eu vi no Belenzinho, cheguei no Belenzinho, aí era crente a mulher. Aí foi interessante que quando ela me viu, o Espírito de Deus comunicou, sabe? Aí ela me viu assim, de uma fila, aí foi uma bênção, passei e tal. Aí ela falou assim: olha, eu gostei muito do irmão. Eu gostei muito do irmão. Quando fala assim é benção, né? Gostei muito do irmão, tá? Aí eu: ah, que benção, irmã, que a irmã gostou muito do irmão, que benção. E aí? Aí ela disse assim: eu gostei muito do irmão, mas eu vou levar lá para eles. Eu vou argumentar a seu favor, mas não sei
Deu uns dias, ela falou assim: ó, meu filho, é o seguinte, você precisa aprender inglês aí, e precisa mexer em computador, porque você está contratado. Você tem um mês para pedir demissão para aprender inglês e mexer em computador, porque lá é tudo tecnológico, lá, tecnologia. Aí eu falei: tecnológica? Lá eu falei: então, se é tecnológica, então vou aprender. Aí o meu cunhado, né, e um amigo nosso me deram um intensivão de inglês. Aí eu, em um mês, eu saí de R$119 e fui ganhar R$2.000. Saí de um indivíduo sem casa e ganhei o apartamento lá. Nós casamos, eu fui para Natal e nós moramos 2 anos nesse apartamento. Aí, é claro, a Mônica passou num concurso aqui em São Paulo, voltamos para cá, tá, eu me formei como advogado, estou aqui. No começo desse ano eu fui a Natal e fui lá na fábrica. Quando eu cheguei lá, encontrei os amigos de 20 e poucos anos atrás, 23 anos. Eles falaram assim: a gente continua trabalhando aqui, a gente continua morando lá e a empresa continua pagando o apartamento. Se você estivesse aqui, você teria o apartamento. Quando Deus falar com você, você leva a sério o que Deus falar com você. Você leva a sério, porque Deus promete e Deus cumpre. Deus promete e Deus cumpre. Fala para o seu irmão: você vai produzir na sua prisão. Oh glória, oh glória. Cuidado aonde você sufoca o crente. Cuidado aonde você pressiona o crente. Cuidado aonde você clausura o crente. Cuidado! Porque Deus trabalha na vida do crente quando ele está em cadeias. Deus vai trabalhando. Paulo diz: eu estava preso, mas Deus me fez frutificar. Levante a sua mão, eu tenho essa mensagem de Deus para você. Talvez você esteja envolvido por circunstâncias e situações, você diga assim: meu Deus do céu, será que eu vou morrer aqui? Deus me dá autoridade para dizer: eu estou liberando uma palavra. Eu estou liberando uma palavra. Essas algemas se quebrarão. Aleluia, aleluia, aleluia. Essas correntes serão estouradas e eu vou cumprir os meus propósitos na sua vida. Atos dos Apóstolos, irmãos, tem como destinatário um homem chamado de Teófilo. E a palavra Teófilo é uma palavra em português ou aportuguesada, que tem a sua etimologia, a sua origem em 2 expressões gregas, a expressão teós e a expressão filéu. A expressão teós quer dizer Deus. Em grego, Deus é teós. Por isso que a gente fala de teologia, porque Deus é teós em grego. E filéu é amor. Então, o nome Teófilo quer dizer aquele que tem o amor de Deus, aquele que Deus ama. É um bom nome para a gente colocar nos nossos filhos, viu? Teófilo. Você que está gestante aí, está precisando de uma sugestão, fica aqui uma sugestão. Coloca Teófilo no bebê, tá bom? No bebê, tá bom? Então, é um bom nome. Bom, mas hoje nós estamos no tempo do minimalismo no nome, né? Então não coloca Teófilo, coloca Theo. Coloca Theo, que é uma partícula, né, de Teófilo, porque hoje é assim. No tempo que eu casei, que meus filhos nasceram, há 20 e poucos anos atrás, o nome era composto, por isso eu coloquei Eduardo Henrique, Mônica Caroline, né? O meu nome é Henrique Regis. Então a ideia era esta. Hoje não, hoje quanto menor o nome, melhor. Bento, Noah, né? Theo. Aí alguém perguntar: Theo é do quê? É de Teófilo. Theo é de Teófilo, né? Theo é de Teófilo, porque Theo se tem origem grega, de Theos é Deus, né? Muito bem. Agora, em certa medida, todos nós aqui somos Teófilos. Por quê? Porque sobre todos nós repousa o amor de Deus. Todos nós somos Teófilos. Porque Teófilo é aquele que é amado por Deus. E todos aqui são amados por Deus. Agora, Deus não derrama sobre nós o amor filéu, porque filéu, Teófilo, esse filó aí, tem a ver com filéu, e filéu é o amor básico, o amor comum, o amor corriqueiro. Por exemplo, eu amo esse terno, é um amor filéu, é um amor básico. Eu amo, por exemplo, essa rua aqui, é um amor básico. O amor corriqueiro, eu amo comer esse chocolate, é o amor básico, o amor filéu. Deus não nos ama com amor básico, com amor rasteiro, com amor ordinário. Não, não. Deus nos ama com o amor ágape, o amor incondicional, o amor incomensurável, o amor sacrificial. Você é amado de Deus. O amor de Deus pulsa por sua vida. Desfrute do amor de Deus. Você pode dizer comigo: eu sou Teófilo.
Eu sou Teófilo porque eu sou amado de Deus. Eu sou Teófilo porque eu sou amado de Deus. Agora, o livro de Atos, ele tem um tema. E o tema do livro de Atos é o seguinte: a ação do Espírito Santo, ou os atos do Espírito Santo na igreja e através da igreja. E eu acho esse tema muito propício. Por quê? Porque o Espírito Santo, ele primeiro age em nós para depois agir através de nós. A relação do Espírito conosco não é uma relação utilitarista, onde Deus nos usa e não se preocupa conosco. Não, senhores. Antes de Deus se preocupar com o que fazemos, Ele se preocupa em quem nós somos. Ele se preocupa com quem somos. Deus ama você, não pelo que você produz. Preste atenção no que eu estou dizendo aqui. Deus não te ama pelo que você produz. Deus te ama pelo que você é. Porque quando Deus nos amou, nós não produzíamos na igreja. E mais, nós produzíamos contra a igreja e contra o Senhor. O apóstolo Paulo vai definir a nossa condição em Efésios capítulo 2, quando ele diz: queridos irmãos, estando nós, todos nós estávamos mortos em nossos delitos e em nossos pecados, mas mesmo assim, Deus derramou e provou o seu amor para conosco, enviando o seu Filho para morrer na cruz do Calvário por nós. Sabe, irmãos, hoje eu estou com 41 anos de idade e eu vou repensando algumas coisas que eu preguei. Eu comecei a pregar com 16 anos e eu digo para os irmãos, quando a gente começa cedo assim, a gente fala muita besteira e às vezes a gente nem tem noção do que a gente fala. E depois, com o passar dos anos, a gente vai revendo. Tem uma coisa que eu tirei dos meus sermões e eu convido você a tirar também dos seus sermões. A coisa é a seguinte: eu já disse várias vezes isso, que é errôneo. Quem não serve para servir, não serve para nada. Essa frase não é bíblica. Ela não é evangélica, ela não é cristã, ela não tem nada a ver com o padrão de Deus. Por quê? Porque se eu digo que quem não serve para servir, não serve para nada, então eu estou dizendo que o amor de Deus por nós depende do que fazemos, do que produzimos. Quer dizer, o amor de Deus por nós é um amor conquistado e não espontâneo. E eu estou totalmente errado, porque Deus nos ama de modo unilateral, de modo espontâneo. Deus nos ama independente de nós mesmos. Ele nos ama porque Ele escolheu nos amar. Eu gosto da frase do Agostinho de Hipona, um dos pais da igreja do quarto século, quando Agostinho diz: o amor de Deus é diferente do amor humano, porque o amor de Deus não depende do seu objeto. Você é quem é, e mesmo assim Deus te ama. Você é quem é, e mesmo assim Deus te ama. Você é quem é, e mesmo assim Deus te ama. Uracandorema nashura bacandaramai. Oh glória, eu tenho pregado em bastante escolas de obreiros, escolas de jovens, e eu digo para os jovens o seguinte: tire da vossa boca essa expressão: Deus não une pessoas, Deus une propósitos. Isso aí também não é bíblico, não é evangélico. E eu vou argumentar aqui. Se você disser que Deus une propósitos e não pessoas, você está dizendo que Deus coloca os propósitos acima das pessoas. Quer dizer, Deus ele valoriza mais a utilidade, Deus valoriza mais a finalidade, Deus valoriza mais a produção, Deus valoriza mais a atividade, Deus valoriza mais o resultado do que o sujeito. E isso não é verdade, queridos irmãos. Todos nós aqui, quando fomos alcançados por Deus e o amor de Deus foi derramado sobre nós, nós não produzíamos nada. E foi o momento que nós sentimos, que nós experimentamos o amor torrencial e diluviano de Deus sobre as nossas vidas. Quantos são amados por Deus que podem levantar as mãos, que pode levantar a face, que pode levantar a voz e dar uma palavra de adoração e de louvor ao Senhor? Deus te ama, e é por causa do amor de Deus que você está aqui. Deus te ama. Agora, para nós concluirmos, quando chega no capítulo de número 13, nós temos aqui a igreja de Antioquia, e essa igreja tem qualidades extraordinárias que nós precisamos lutar para desenvolver, para que vivamos um cristianismo saudável. A primeira grande qualidade dessa igreja é que ela sabia viver em unidade, apesar da diversidade.
A igreja de Antioquia era uma igreja diversa, onde tinham muitos irmãos, e esses irmãos eram bem diferentes. Se nós olharmos aqui as características dos irmãos, nós vamos ver que eles são assim antagônicos entre eles. O Barnabé, por exemplo, ele é levita, ele é da tribo de Levi e ele é de Chipre, e ele é um indivíduo rico. Aí ele lida com o Simeão chamado Níger. A palavra Níger quer dizer negro, e esta palavra indica que ele é um indivíduo da África, provavelmente muito pobre, mas a riqueza e a pobreza não invalidam e não impedem que eles vivam em harmonia. É possível, irmãos, viver em unidade, apesar das nossas diversidades. O Lúcio de Cirene, por exemplo, ele é natural de Cirene, atual Líbia, lá na África. Ele vai conviver com Manaém. E quem é Manaém? Manaém é aquele que Lucas fala aqui, que foi criado com Herodes o tetrarca, Herodes Antipas, e Herodes era um dos governantes da Galileia. Ou seja, o Manaém, ele é palaciano, ele vive no palácio, ele é da realeza, ele tem o sangue azul, mas ele convive com o Lúcio de Cirene. Ele convive, ele respeita, ele ama, ele protege, ele edifica, ele entrega a palavra, ele é instrumento de Deus. Por quê? Porque na igreja a gente tem que aprender a lidar com a diversidade. Esse irmão que está aí do seu lado é bem diferente de você, diferente na condição socioeconômica, diferente na origem étnica, diferente nos usos e costumes. Ele é diferente, ele tem uma cabeça, você tem outra, ele tem uma visão, você tem outra. Talvez ele seja corintiano enquanto você é palmeirense, talvez ele seja lulista enquanto você é Bolsonaro. Aí você diz assim: pastor, como é que eu convivo com isso? De fato, se você olhar para as suas diferenças com o seu irmão, você não senta à mesa de Cristo. Mas se você olhar para Cristo, você vai ver que Ele também olha para Cristo. Se você olhar para a Bíblia, você vai ver que Ele também olha para a Bíblia. Se você olhar para o Evangelho, você vai ver que esse irmão também olha para o Evangelho. Pega na mão desse irmão e diz: a paz do Senhor entre nós. A paz do Senhor entre nós, entre nós. A paz do Senhor entre nós. É a paz de Deus que nos torna irmãos. É a paz de Deus que gera em nós a reciprocidade, a koinonia, a amizade, o vínculo, a afeição. É, de fato e de verdade, Jesus Cristo, o nosso Senhor, que quebra as nossas diferenças e nos une como irmãos. Agora, a igreja que vive um bom cristianismo, um cristianismo saudável, em segundo lugar, é uma igreja que tem um equilíbrio entre palavra e profecia, o ministério profético e o ministério da palavra, porque o texto fala que lá estavam os irmãos, e no meio dos irmãos eles se dividiam entre profetas e doutores. O que quer dizer isso? Mente iluminada e coração pegando fogo. Alguém diz assim: não, o certo é ensinar só. O outro diz: não, o certo é pular com um pé só e sair aqui com o ministério do helicóptero. Conhece o ministério do helicóptero? Aí alguém diz assim: não, é errado isso, é errado aquilo. Perguntaram para um pastor: o que é mais correto? Uma igreja muito carismática ou uma igreja bem catedrática? Aí o pastor falou assim: o que é melhor para um pássaro, a asa direita ou a asa esquerda? Aí disseram: as duas asas. A igreja tem que ter profeta e a igreja tem que ter doutor. Deus, levante doutores, doutores, doutores na palavra, doutores na palavra, doutores na palavra. Deus levante doutores na palavra, mas Deus levante profetas. O ministério profético da igreja não seja cerceado, barrado, impedido por nada. Que o fogo de Deus desça sobre nós aqui. Levante a sua mão, por gentileza. Levante a tua face, levante a tua voz, abra a sua boca. Que haja batismo do Espírito Santo aqui, que haja renovo do Espírito aqui, que haja avivamento do Espírito aqui, que haja derramar da glória, da unção, da virtude, da graça, o fogo do Espírito. Que Deus semeie dons aqui. A igreja precisa ter equilíbrio. Um dia a gente pula num pé só, outro dia a gente senta para aprender, e depois de ter aprendido a gente volta a pular num pé só. Aí alguém diz assim: não é possível isso. É possível sim. Essa igreja aqui é uma igreja que tem profeta,
e uma igreja que tem mestres e profetas. E por fim, uma igreja equilibrada, uma igreja saudável, é uma igreja onde o Espírito Santo tem liberdade. Porque o que aconteceu? Os irmãos estavam lá orando e jejuando, de repente o Espírito de Deus falou, e quando o Espírito falou, todos baixaram a cabeça para ouvir a sua voz. Levante a sua mão e diga: Espírito Santo, o Senhor sempre teve, o Senhor tem, e o Senhor sempre terá liberdade em minha vida, liberdade em minha casa, liberdade em meu ministério, liberdade em minha igreja, liberdade nos meus estudos, liberdade na minha atividade profissional. O Senhor tem a liberdade para agir e para conduzir a minha vida do jeito que o Senhor quiser. Obrigado, irmãos. Fiquemos em pé, irmãos. Aleluia. Glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor. É noite de renovo, é noite da presença, é noite da glória de Deus. Peribicando eu faço derraciar. Ele é bálsamo para as tuas feridas, Ele é alegria para a tua alma batida. Deite astarabada candarabachara. Mi maior, por favor. Senhor, venha mudar mudar meus pensamentos, restaura os meus sonhos e meus sentimentos. Vem encher o vaso, é o que eu mais quero. Por onde tenho andado, sempre estás por perto. Cantite, diga: renova-me, Senhor. Declare isto: venha curar as minhas feridas. Eu quero ser melhor. Com todo o seu fôlego, diga: renova-me, Senhor. Renova-me, renova-me, renova-me com força, Senhor. Venha curar as minhas feridas. Eu quero ser melhor. Renova-me, renova-me. Senhor, venha mudar mudar meus pensamentos, restaura os meus sonhos e meus sentimentos. Declare isso: vem encher o vaso,